Olá, equipe! Estamos aqui para mais um vídeo, um treinamento de resolução de problemas. Bom, quando a gente fala de resolução de problemas dentro do ambiente corporativo, nós precisamos falar de processos. Quando a empresa ela tem os processos definidos, é perceptível e os clientes eles sentem confiança. Eu gosto de trazer um exemplo. Quando você chega ali numa loja, dá um exemplo, eu cheguei ali na loja, falo com você recepcionista, né? Fala assim, olha, eu comprei esse produto e tá dando problema, eu quero trocar. Aí você imediatamente me responde, quem foi que te vendeu? Pronto, ali para mim acabou. Você está procurando identificar o culpado, não resolver o meu problema, tá? O correto seria você falar assim, por favor, senhora, o que você observou no produto? O que está acontecendo? Né? Como eu posso te ajudar? Quando eu já imediatamente informo, quero saber quem foi que vendeu o produto para aquele cliente, eu não estou indicando vontade em resolver. Não, eu estou querendo buscar o culpado, tá? Então, isso é uma falta de processo, uma falta de empatia, falta de procedimentos, né? E que a gente precisa resolver a questão. Então, a empresa sem processo, né, é uma empresa despreparada. Então, nós precisamos seguir ali todo o roteiro, toda a orientação com relação aos problemas, né? E parar de buscar culpados, né? Ou querer responsabilizar o médico, porque foi o médico que cancelou uma agenda, ou porque o meu superior não me informou sobre isso, né? Vamos focar na solução, tá? É, então, para isso, para que essa resolução de problemas aconteça da forma correta, a primeira coisa que a gente tem que fazer é reconhecer o problema. Escute, anote enquanto o seu cliente está falando, anote o maior número de informação. Ele vai relatar para você a dor dele e ouça, né, com atenção, tá? À medida que ele for compartilhando a dor dele, né, vai anotando tudo, porque vão te dar insights de como às vezes você poderia resolver aquilo, quem você deve procurar, né, porque nem sempre a solução vai estar nas suas mãos, mas vai anotando para você já ir pensando em como responder ao cliente, tá? E não fica olhando o problema como se fosse um bicho papão, de ficar só reclamando. Poxa, fulano agendou esse paciente errado, agora sobra para mim, tem que resolver. Enquanto a gente reclama, tá? A gente está clamando novamente. Reclamar é isso. Tudo que você dá atenção, cresce, tá? E reclamar é clamar novamente, é pedir para acontecer novamente, tá? Tem um escritor de um livro chamado Segredos da Mente Milionária. E ele fala o seguinte, que palavras geram pensamentos, pensamentos geram sentimentos e sentimentos geram ação. Então, quando você fica repetindo algo, reclamando, isso vai gerar um pensamento ruim, que consequentemente vai gerar um sentimento, né, de frustração, de raiva, né, de agonia, né, uma tristeza, e esse sentimento vai gerar uma ação. Se você está ali com raiva, você vai responder impulsivamente aquele cliente no mesmo tom nervoso, né? E isso não é bom, não é bom, né? Então, outra coisa que não pode acontecer é aquela famosa frase, né? Olha, eu não posso te ajudar. Quem pode? Se o nosso cliente está ali nos buscando e você não pode ajudar, quem que vai ajudar? Então, pode ser que a solução não esteja com você, mas você sabe quem você deve buscar para poder ajudar a resolver. Então, jamais use essa frase de que eu não posso te ajudar, tá bom? Essa frase vai matar qualquer atendimento, vai deixar o nosso cliente frustrado, insatisfeito, tá? E quando o cliente escuta isso, entende que o problema dele não tem valor, que a dor dele não significa nada, tá? Que ele não significa nada para a empresa, né? Outra frase que se escuta muito, né, e que a gente vem falando muito isso, é de querer jogar a responsabilidade no outro. Né? Você vai querer falar com o paciente, por exemplo, olha, senhor, acontece que a culpa não é nossa. O médico desmarcou a agenda em cima da hora. Não importa qual seja o motivo. Não é legal, não é maduro, né? Nós profissionais
ficar recriminando, indicando, apontando o erro de outra pessoa, seja ele o prestador, seja ele outro colega, enfim, não é legal. Se você identificou um erro, busque a solução, tá? O cliente ele não quer saber os motivos internos, o que aconteceu, tá? Para aquilo. Ele só quer que você resolva aquela situação, tá? E expor os problemas internos não demonstra maturidade profissional, nem sua e nem questão profissional de processos da empresa. O seu foco ele precisa ser em resolver o problema, tá? Novamente, como a gente já falou anteriormente, precisa se ter o processo. E querer encontrar culpados não vai ser a solução, tá? Você precisa agir com muita sabedoria, tá? Porque às vezes é simples de resolver, é preciso ter jogo de cintura, ouvir, né? A nossa falha às vezes é porque a gente não escuta o que o cliente está falando, porque às vezes ele já nos dá a dica ali de como que seria para resolver aquela situação, tá? Então pode acontecer um exemplo, né? Que acontece nas clínicas, do cliente chegar e na hora de ser atendido, né, foi observado ali que o médico que ia atendê-lo, né, tinha pedido para desmarcar, mas o call center não conseguiu falar com o paciente. Como que você conduziria essa situação? Primeiro que podem existir inúmeras possibilidades, né, do call center não ter conseguido falar com ele. Então é necessário investigar, né? Primeira coisa que eu faria é saber se o cadastro dele está atualizado. Possivelmente o call center não deve ter conseguido falar porque o telefone estava desatualizado. Então é importante nesse momento você conferir os dados, né? Então, verifique se você identificou que realmente o telefone estava errado, já corrija, né? Explique ao paciente o que ocorreu, né? Identifiquei aqui, olha, seu telefone é o tal, tal, tal. Não, então, senhor, me informe, por favor, seu telefone, que eu vou estar atualizando, para que não ocorra novamente, né? A equipe tentou falar com o senhor, o médico não vai atender, e o seu telefone estava desatualizado. Mas eu vou atualizar o cadastro e vou tentar aqui se tem algum médico que consiga te atender neste momento, ou então a gente já agenda o seu retorno. Então, é trazer solução. Você identificou o problema, mas já trouxe a solução, atualizou o cadastro e já está tentando agendar ali o atendimento para aquele paciente, tá? Se não der no dia, que seja o mais rápido possível e jamais deixar de pedir desculpas aos clientes, né? Mesmo que ali ocorreu foi uma falta de atualização, né? O cliente troca de telefone e não vai sair ligando para tudo quanto é lugar. Você faz isso quando você muda de número. Você não tem que ligar lá no plano de saúde, tem que ligar naquilo, né? E mandar mensagem para todos os meus amigos, para os colegas, falando que mudei de telefone. Não acontece isso. Então, as pessoas estão sempre trocando de números e não lembram mesmo de atualizar essas informações. Cabe a nós, como empresa, em todo o atendimento que aquele paciente fizer conosco, a gente confirmar os dados e saber se está atualizado, para evitar que situações como essa aconteçam, tá? Então, peça desculpas, né, para aquele cliente, né, deixando sempre aberto, né, que a gente está preocupado em melhorar, em resolver o problema dele, tá? E na maioria das vezes, como eu disse, vão ser coisas simples. É importante que o paciente sinta-se acolhido e que ele vai perceber que você está preocupado em ajudá-lo, né? E se for alguma situação pelo telefone, né, e você ficou de retornar depois, anote na sua agenda, coloque o alarme, mas nunca deixe o paciente sem retorno, né? Cumpra a sua palavra. Além de você estar cumprindo o compromisso, uma palavra que você deu, vocês também estão representando a marca, né, a imagem da empresa. Então, uma empresa que não cumpre com o compromisso não é uma empresa idônea, né, que os pacientes tenham boas referências. Então, é muito importante que você cumpra, né, com o que você tiver de compromisso. Uma outra alternativa também de muito sucesso, que faz diferença quando o assunto é resolução de problemas, é a recompensa. Tá? Então, quando a empresa ela entrega algo inesperado, né, para o nosso cliente, tira o foco daquele desentendimento, daquela frustração, daquela situação, que deixou o cliente chateado. A gente cria novas emoções,
né? No exemplo mesmo que nós estamos falando, né? Mesmo que fosse observado, né, que houve uma falha do call center, por exemplo, não avisar, uma alternativa que poderia ser feita era oferecer um desconto, né, na próxima consulta, ou até mesmo a isenção de cobrança, visto que o erro foi da empresa, tá? Como a gente já viu em outros treinamentos, é muito mais custoso eu trazer novos clientes do que eu manter os clientes que eu tenho. Então, é muito melhor eu, às vezes, isentar aquele meu paciente de uma cobrança do que ele ficar insatisfeito e levar uma imagem negativa da empresa para várias outras pessoas, né, que poderiam, né, ser futuros clientes nossos. Então, se não compete a você esse tipo de autorização, vá atrás do seu gestor, né, mas leve também a ideia, não deixe tudo na mão, né, do superior, né, mostre proatividade. Mas o mais importante, o foco é resolver o problema do cliente, tá? Então agora é hora de praticar. Você vai ter aí com o seu líder várias situações, problemas que já ocorreram, né, nas nossas empresas, discutam com os colegas, com a liderança, registre, mas esteja preparado para várias situações, problemas que podem acontecer, né? E tenha sempre essa proatividade de buscar a solução, ok? Esperamos e contamos com vocês. Até o próximo vídeo.